faltaram ontem, poder acompanhar, para quem... Então eu gostaria que alguém me ajudasse, porque eu estou um pouco Esquecido. cansado, esquecido, eu não lembro o que aconteceu. O que a gente fez ontem mesmo? Falou das duas fendas. Oi, oi? Falou das duas fendas. Ah, primeiro da dupla fenda. A aula foi de física e deve ser mais filosofia. Como é que é? A aula foi de física e deve ter sido mais filosofia, também lembro disso. Ah. Bem, isso aqui pode ser uma tela cintiladora. E eu vou gerar a luz aqui. Então, primeira pergunta: o que acontece nesse experimento quando a luz é emitida, passa por uma fenda fina para colimar o feixe, depois passa por uma dupla fenda, depois incide numa tela cintilante ou algum registro permanente Desenha umas quantas franjas? da luz? Franjas. Isso. Yeah. Então, se eu for desenhar a intensidade da luz em cada ponto aqui, eu vou desenhar alguma coisa assim. E o que a gente vai observar é que nas regiões claras e regiões mais escuras. Muito bem. Esse é o regime clássico. O que eu tenho que fazer para ir para o regime quântico? Essas franjas, elas são, digamos assim, partículas. Muito bem. Então, para eu chegar no regime quântico, eu tenho que fazer duas coisas. Reduzir? Primeiro é diminuir a intensidade do feixe bastante. Em segundo, usar um detetor muito, muito bom, sensível. E aí o que a gente vai observar, se a gente estivesse olhando em câmera lenta, Isso que usa para reduzir a intensidade do feixe de luz, o senhor deu um nome na outra aula. é um espelho semi-refletor. O isofilme de carro é parecido com isso? O isofilme, ele absorve, né, um pouco da luz. E nesses experimentos, o mais usado são refletores, que não absorvem. Reflete tantos por cento, tantos vezes. Tipo 50%, 50%. Vamos fazer o desenho aqui. Eu vou desenhar a luz como uma ondinha. Essa onda, na prática, é gerada pelo raio laser. E aí, metade da luz vai passar, mantendo a mesma oscilação. E em azul, vou desenhar outra. Pontinho. Então, se eu colocar um detector aqui e outro detector aqui, vamos lá. Eu vou chamar aqui a intensidade de I0. I0 é o quê? A energia do sistema. Você coloca ali Pode colocar a tua mão. O quanto que tua mão queima é uma medida da energia do sistema. Não, acho que não. Mas você coloca ali um detetor de potência e o quanto que ele medir vai ser a energia ou a intensidade do feixe. Qual vai ser a intensidade medida aqui
D1 e D2, vai depender do espelho, mas eu vou, por construção, dizer que vai ser 50%, 50%. Então, a intensidade medida aqui vai ser I sobre 2, I0 sobre 2, aqui vai ser I0 sobre 2. Né? Tranquilo, né? Tem experimento mais fácil do que esse. Bem, então, voltando ao que a gente estava falando ontem. Para quem não estava aqui, né, vamos compilar. Esse padrão luminoso que a gente forma, que é semelhante a tudo que a gente vê luminoso, se a gente pudesse rodar um filme de câmera lenta, observar a cada bilionésimo de segundo o que está acontecendo, a gente veria, quer dizer, a hipótese da física clássica é que a gente veria essa formação desse padrão surgindo lentamente de maneira homogênea. Mas não é isso que acontece de verdade. De verdade o que acontece é, inicialmente, uma escuridão total e, de repente, a formação de um ponto. Isso é algo totalmente inesperado pela física clássica. Ninguém pensou que isso poderia acontecer antes de 1900. E aí esses pontos vão acumulando e, finalmente, depois de 1 bilhão de pontos, você recupera o padrão que você estava vendo a olho nu, né? Que é o padrão que a gente vê aqui. Né? Então a gente pode dizer que essas coisas que a gente vê à nossa volta, na verdade, é uma reunião de um montão de pontinhos. Eu tenho que pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem a retina envolvida também, mas essa é a ideia básica aí da... Então essa seria a primeira lição da física quântica. E a gente não aprendeu duas coisas. Primeiro, a matéria, luz, ou elétrons, ou nêutrons, exibe franjas de interferência, portanto tem um aspecto ondulatório, porém na detecção ela é detectada na forma de pontinhos. E aí surge a questão, peraí, como é que um ponto, vamos imaginar esse pontinho. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com elétrons. Como é que a gente gera elétrons? Por que me pareça, da mesma maneira que a gente gera a luz. Pode tirar esse vidrinho daqui. Aquele filamento de tungstênio gera luz, mas gera elétron também. Enfim. Então vamos agora imaginar, né, um desenho para vocês. O elétron simpático. Personagem da física. Sério, mas simpático. E a gente garante que vem um elétron que entra aqui dentro desse, né, único elétron. O que vai acontecer? Esse elétron ele vai cair num dessas regiões permitidas e ele nunca vai cair na região proibida, que são regiões escuras. Vamos dizer que ele termine aqui. Beleza, tudo bem, o elétron é uma bolinha, tudo bem ele cair, aparecer como uma bolinha. Mas como é que você explica o fato dele não ter caído na região escura? Ele nunca cai. Então, a melhor explicação, a única explicação plausível, no final das contas, é que tem alguma coisa aí ondulatória, em que ocorre uma superposição destrutiva, a interferência destrutiva. Então, aí a gente começou a analisar possíveis interpretações desse experimento. Professor, com licença. Essa região escura é sombra da segunda lâmina com os buraquinhos ali, não? Não. Variando essa lâmina não muda a região escura? Mas não é sombra, né? Não é sombra. É uma outra coisa. Eu não vou responder agora, porque a gente vai ver um experimento agora em que a gente vai ver uma coisa parecida. Enfim, então, essa região escura surge por interferência destrutiva. Vem onda dos dois lados, só que quando chega naquele ponto, a onda que vem do lado, enquanto ela está subindo, a outra está descendo. Então, em termos ondulatórios, há um cancelamento. Se isso acontecesse no mar e você fosse um surfistinha ali, surfista, tua prancha ficaria parada, ela não balançaria para cima e para baixo. Então tá. Então, daqui a pouco a gente volta para esse fenômeno. O que a gente fez no final da aula foi
tentar responder a pergunta, o que está acontecendo por trás das aparências, porque a gente tem certeza, todo mundo tem certeza que isso acontece. Então, isso eu falei que é um fato objetivo, que os elétrons e a luz, eles incidem na forma de pontos. Mas o que acontece durante a propagação? Ninguém vê diretamente, né? A gente não vê a luz, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas se tiver um feixe de luz vindo para cá, você não vê, não é verdade? Você só vê a luz se ela bater numa poeirinha no ar e aquela poeirinha começar a brilhar, aí você identifica. Mas se tiver um ar super límpido aqui, eu jogar um feixe de laser aqui, você não vê o feixe de laser. Né? Ponto intuitivo, a gente acha que não, se é a luz a gente vê. Não, você só vê a luz se ela espalhar e ir para o teu olho. Né? Faz sentido. Tudo bem, então a coisa acontece aqui, você não vê nada. E o que está acontecendo aí? Essa é a pergunta que a gente se fez. E a gente viu que tem diferentes respostas. Invertendo um pouco a ordem de ontem, os físicos tendem a ter uma postura antirrealista. Que é o seguinte: olha, não vamos perder nosso tempo tentando imaginar o que acontece aqui. Esquece. Foca nas equações, foca nos experimentos, nas previsões que a teoria faz, e vamos tentar descobrir coisas novas e verificar hipóteses já formuladas e etc, etc. Então, o antirrealismo, ele evita falar sobre a realidade não observada. Né? É um pouquinho diferente do que eu coloquei ontem, né? Tudo bem? Isso tem uma função na ciência. Né? Isso ajuda o cientista a focar em resultados, em aplicações tecnológicas. E quando a teoria quântica surgiu, e ela era um instrumento fantástico, havia mais razão ainda para falar para os físicos: parem de ficar filosofando e vamos aplicar essa nova teoria para tudo quanto é fenômeno da física que a gente conhece. Mas quando chegou mais ou menos, e passando várias décadas, quando as aplicações começaram a diminuir, aí os físicos mais jovens, especialmente, começaram a falar: puxa, mas será que não podia ser diferente? Será que a gente não pode pensar no que está acontecendo aqui na realidade? Né? E, então, nos anos 70, devido ao impacto do Teorema de Bell, começam a se multiplicar as visões realistas. Já havia antes, né? Mas é após 1970 que a área de fundamentos da física quântica, inclusive os fundamentos filosóficos e conceituais, não só os matemáticos, se torna, vamos dizer assim, institucionalizado na comunidade de físicos. A partir dessa data, mais ou menos, vamos pôr 75, já que eu estou falando de uma data de operação aqui da comunidade, começa a ter uma subseção ali na classificação das áreas da física, né, que é uma coisa imensa e tal, começa a ter finalmente ali no comecinho, né, discussão de fundamentos. Então você já começa a ter um periódico, que você pode mandar artigos, para ficar discutindo o que acontece aqui por trás das aparências. Então isso foi uma síntese interessante. Inclusive, vocês estavam ontem falando sobre filosofia experimental, né? A expressão filosofia experimental, ela é usada nessa época no contexto da física quântica com relação ao Teorema de Bell, que é o tema de amanhã, né? Que é o grande chance assim, dos fundamentos da física, atualmente. Fundamentos da física quântica. Enfim, então, a partir dessa data, começam várias propostas de interpretações realistas, e a gente viu duas delas ontem. A gente viu uma visão que imagina que só existe onda que colapsa. Então, na propagação, a gente tem uma onda. Na detecção, ocorre um colapso. E a onda se transforma numa coisa quase um pontinho, um pacote de onda
semelhante a uma partícula. E a gente viu outra interpretação que fala dessa onda, mas sem colapsos. Em vez de colapsos, fala de um surfista, que seria o próprio corpúsculo. Então, esse elétron, com essa carinha, ele existe naquela interpretação dualista realista. Só que ele agora é um surfista, né? Então, esse é o calçãozão aqui. Surfista. Sua prancha. E ele... A diferença é que ele carrega as ondas consigo mesmo. Então ele pode surfar em qualquer lugar, não precisa ir do mar, né? Surfar no interior também. E, enfim. Então, agora a gente pode responder. Por que ele não cai nas regiões escuras? Porque existe uma onda associada, e nessa região as ondas se anulam, e ele, então, não vai nas regiões onde a onda se anula. A probabilidade dele ir numa direção ou outra depende do tamanho da onda. Quanto maior a onda, maior a probabilidade dele ir. Bem, é uma maneira meio didática, simplória, né, de apresentar assim, mas acho que é uma boa introdução à questão. Certo? Então esse é o nosso resumo da aula passada. Entendi como eles se anulam no feixe. Vamos supor, temos dois dos surfistas, cada um surfista é um elétron. É um surfista só. Ali é um elétron. Em duas ondas. Esse elétron ele passa pelo... É uma onda espalhada, né? Isso. Esse elétron é uma onda. Vou desenhar a onda aqui. Então esse elétron, ele surfa nessa onda aqui que eu estou desenhando agora. Certo. É uma onda esférica em 3 dimensões. Essa onda é o quê? Essa é uma boa pergunta. Ontologicamente, o que é, né? Para quem defende essa interpretação. Olha, eu acho que o David Bohm, ele não fala o que é, mas os alunos do de Broglie, eles se preocupavam com isso. Um debate que havia, agora é uma novidade que eu vou contar para vocês, era se essa onda, ela se confina em 3 dimensões, ou se ela pode ser uma onda de 6 dimensões. Como assim? Bem, é que até agora a gente está examinando só uma partícula, então é sempre em 3 dimensões. Mas às vezes essa onda, se tiver 2 partículas correlacionadas, como a gente vai ver amanhã, isso pode gerar uma descrição em 6 dimensões, e aí o pessoal dessa interpretação fica discutindo. Faz sentido pensar em 6 dimensões ou só em 3? Então, essa discussão é uma discussão que havia. Mas eu não conheço nenhuma teoria detalhada sobre assim, o que é essa onda. Se é uma onda no vácuo, se é uma onda... Eu acho o seguinte, no caso do elétron, não sei, eu imagino que seja uma onda talvez de natureza elétrica, né, algo assim, eletromagnética, mas eu não sei na verdade. E aí o elétron, então, ele está surfando nessa onda que pode ser eletromagnética ou qualquer outra coisa. A discussão está aberta. É uma onda de informação, É. segundo essa visão, né? E quando Por essas que duas que ele ondas não- aqui interferem, Por que o acontece. surfista não gruda naquelas partes que o senhor chama, como os suíços chamam de proibida, não é isso? É. Área proibida. Por que ele não gruda ali na barra, na área proibida? Porque ele está na onda. Mas o que acontece com a onda que ele não entendia aquela analogia que o senhor fez com o mar, quando a gente está ali vai ficar parado na prancha, não entendi. Porque não é o que de fato acontece, não no mar e nem na prancha. É verdade, assim, uma coisa é uma partícula sujeita, vamos dizer, uma coisa é eu pegar um elétron, colocar ele aqui na física clássica. Aí vem uma onda, se a onda estiver anulada, ele fica parado, né? Cria uma antena. Uma antena, vocês sabem? O que é uma antena? Antena é um metal cheio de elétrons. Aí quando chega a onda de rádio, né? Para você escutar o rádio, a onda de rádio está chegando. Quando chega aqui, faz esse elétron sacudir para cima e para baixo, né? Então ele sacode para cima e para baixo como se fosse um surfista no mar. Mas, não sei se vocês repararam, vocês estão no rádio, ouvindo um rádio, o rádio está meio ruim, tem muito prédio, de repente chega um momento que você para de escutar o rádio. Aí você anda mais um pouquinho, aí volta, né? Então aquela região onde parou é porque há a interferência destrutiva. As ondas batem no prédio e coincide ali das ondas se cancelarem. Então o elétronzinho que está na tua antena, ele fica paradinho naquele momento. Então isso é a analogia correta que a física clássica faz. Agora, você tem razão. Eu acho que aqui é diferente. Porque esse elétron não é uma coisa que está, vamos dizer, sendo
balançado pela onda, a onda tem um efeito diferente. A onda, ela guia o elétron. Então, a relação entre o elétron e a onda, nessa interpretação, ela é diferente. Tem razão. Na parte que o senhor explicou para nós, era que a onda que, como chama, é localidade, né? A onda de informação que vai dar o lugar da localidade, por isso que passa a onda pelos aqueles espaços que pode ser mapeado, mas aí eu não consegui entender por que o tal do elétron surfista maluco ele vai para um lugar e não pode ir ali, em consequência da onda. Deve ser, mas não sei por que. Não, é uma pergunta excelente essa. Eu não expliquei direito e também não é uma coisa que eu pensei muito. Mas a ideia da onda é que é uma onda guia, é uma onda que guia o elétron de maneira determinista. Uma coisa curiosa, eu já mencionei isso antes, se a gente for ver a trajetória do elétron, a regra é a seguinte: se ele cai do lado esquerdo do anteparo, ele passou pela fenda esquerda. Se ele cai do lado do cálice, as trajetórias dos elétrons, elas nunca se cruzam. As trajetórias possíveis, elas nunca se cruzam, né? Segundo essa teoria. Ninguém nunca observou isso, não dá para observar, então é uma coisa conjectural. Quando, reparem que aqui eu desenhei que ele estava indo para um lugar, mas ele acabou caindo para cá. Essa aqui é uma região escura, né? Se tivesse um detector aqui, não poderia detectar o elétron. Então essa teoria é obrigada a dizer que nessa região, o elétron anda com velocidade quase infinita. Para ele não, porque é uma maneira dele não ser detectado. Se ele está a uma velocidade infinita, ele é tão rápido que nem dá tempo, sei lá. A probabilidade de detecção fica muito pequena. Então é uma teoria curiosa, porque o elétron ele pode ter velocidades maiores do que a velocidade da luz. Mas isso assim, localmente, quer dizer, num instante. Agora, na média, não. Na média, o elétron sempre vai se propagar com uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Então é uma teoria que tem muitos aspectos estranhos. Isso explica por que ela não é tão bem aceita. Mas ela é uma teoria consistente e, como a gente mencionou na aula passada, ela é determinista. Então, se o demônio de Laplace, que a gente introduziu ontem, pudesse olhar e falar assim, o elétron passou nesse pontinho aqui, aí ele já faz o cálculo e fala, eu sei que o elétron vai cair aqui. Então, nesse sentido, é uma teoria determinista. Mas, na realidade, é assim. O próprio Bohm abandonou essa teoria, né? Ele formula essa teoria em 52. Deixa eu escrever o nome dele aqui, David Bohm. Professor, o senhor falou das áreas escuras na última lâmina ali. Depende do tamanho da onda, então se mudar a frequência da lâmpada ali, vai mudar a posição das áreas escuras na última... Exato, elas vão ficar mais próximas. O centro é sempre o mesmo. O centro tem sempre um pico. Sim, sim. Mas aí se mudar a frequência, digamos, a área escura era aqui, Exato. elas vão mudar de... Bom, ótima observação. Então, o Thomas Young, que fez esse experimento em 1800 e pouco, vendo a diferença aqui, ele calculou o comprimento de onda da luz. Eu aprendi isso no Liberado. Bem, vamos lá. 51, eu vou falar um pouquinho do David Bohm, porque ele é um autor que alguns de vocês estudam. E ele, além de ser um físico brilhante, né, ele poderia ter ganho o prêmio Nobel se ele tivesse um pouco mais de sorte, talvez. E, enfim, em 51 ele publica um livro de quântica, que na época foi muito bem recebido pelos alunos, porque os livros até então eram muito secos, matemáticos. E o livro do David Bohm conversava, discutia, falava, né, discutia as coisas. Então o pessoal gostou muito. E ele seguia as ideias da complementaridade. Mas enquanto ele estava escrevendo o livro, ele começou a ter ideias novas. Conversou com Einstein, lá em Princeton. E, bem, nesse momento começou algumas conturbações na vida pessoal dele, porque ele era um jovem, né, idealista e tal, simpatizou pelo Partido Comunista, foi em algumas reuniões, aquela coisa toda. E aí começa o macartismo nos Estados Unidos. E ele é acusado de comunismo, e ele é suspenso da Universidade de Princeton, onde ele trabalhava, e é aquela coisa, não sei o quê. O Einstein escreve uma carta para o Getúlio Vargas,
recomendando o David Bohm, e no final das histórias o David Bohm acaba vindo para o Brasil, e vai parar na USP em 52. Mas logo antes disso, ele tinha publicado um artigo que, vamos escrever assim, TVO, que é a teoria de variáveis ocultas dele. A variável oculta, no caso, é o elétron e sua velocidade. São coisas que você não mede. Então é uma coisa oculta, uma variável oculta, mas que ajuda. Você precisa das variáveis ocultas do elétron e do aparelho também. E tendo essas variáveis ocultas, você poderia, em princípio, o demônio de Laplace poderia saber onde que o elétron vai cair. Aí ele vem para o Brasil, passa 4 anos em São Paulo. Reclama, né? Ele escreve cartas reclamando do Brasil, o pessoal é muito família, né? Ele se apaixonou por uma aluna, mas a coisa não foi para frente. Enfim, os dramas que todo mundo passa, né? E ele interage com o Mário Schember, que era um físico brasileiro, e o Schember começa a lhe dar alguma literatura mais filosófica, que ele não conhecia. E aí, finalmente, ele vai embora em 56, vai trabalhar em Israel, e ele se converte para uma visão diferente. Ele começa a falar o seguinte: olha, tudo bem, a simetria é bacaninha, mas tem tanta coisa acontecendo aqui que é muito mais... Quer dizer, é meio estranho imaginar que esse elétron segue um caminho determinista e chega aqui, sabe? Tem tanta coisa acontecendo, é muito mais razoável supor que tem uma bagunça geral. Então ele formula uma nova visão estocástica, ou seja, uma visão em que você considera que tem um ruído aleatório e que o que a teoria nos dá é uma média, né? Mas que, no fundo, existe todo um ruído aleatório. Então ele passa a defender essa visão do ruído aleatório. Em 62 ele escreve um artigo sobre isso. Então é uma visão estocástica. Ele muda a visão dele. É realista ainda, mas é não determinista, indeterminista. E aí, nesse momento, ele começa, eu não sei exatamente como é que ele começou, ele já estava em Londres, a pensar em outras ideias ligadas a como essas ondas se comportam, e ele dá vazão a um lado mais místico dele, mais espiritualista, ou enfim, não sei se é certo chamar ele de espiritualista, talvez ele seja um materialista, mas a ideia final dele é de que o mundo quântico tem uma coisa que ele exprimia como ordem implícita, que podia ficar explícita, depois ficar implícita, etc, etc. E isso, ele tenta fazer uma visão geral da física quântica, mas ele postula que esse tipo de comportamento estaria por trás da consciência humana. E então, nos anos 70, ele começa a publicar, né, um pouquinho antes talvez, sobre, ele chama de holomovimento, que é uma visão holista, ordem implícita ou implicada, e umas ideias bastante fecundas e que influenciam o movimento que eu vou mencionar um pouquinho hoje do misticismo quântico. Tá? Então, e aí, enfim, então o Bohm é um cara assim, cheio de fases. Essa é a fase mais conhecida dele, né? E a gente está aqui falando de uma fase anterior. Tá? Então tá bom. Então agora eu vou apresentar um outro experimento. Na verdade, já desenhei ele aqui. E a gente vai poder trabalhar alguns conceitos novamente, só para reforçar algumas coisas que a gente viu ontem. Só que antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente lembra que o Niels Bohr, com a sua interpretação ortodoxa, que é uma forma de antirrealismo, né? Estipulou que os fenômenos observados no mundo quântico são ou ondulatórios ou corpusculares. Né? O rapaz corrigiu, né? Ele está falando que a natureza é ondulatória ou é corpuscular, mas que a natureza pode ser descrita, ela aparece, ela se manifesta como onda ou como partícula. Então a palavra fenômeno significa aquilo que aparece. Ou o fenômeno é ondulatório, ou corpuscular. A gente quer exprimir o O exclusivo, né? Então, vamos colocar um O aqui.
É um ou outro, né? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá. Então, eu não vou repetir o que é isso, eu só vou fazer a pergunta. Esse fenômeno que eu desenhei aqui, para simplificar, eu vou supor que a luz